Nós tivemos já algumas lições, e eu me lembro especialmente da lição passada, quando vimos Nabucodonosor tendo um sonho e Daniel interpretando esse sonho. Vimos que cada parte de uma grande estátua que ele havia visto simbolizava os reinos ou os impérios que viriam. Babilônia, depois os braços e peito de prata, a Pérsia ou a Medo-Pérsia, depois a Grécia, finalmente Roma, e lá embaixo as nações divididas da Europa ou os países que hoje existem. Mas não terminava aí. Uma pedra foi lançada e simbolizava o reino eterno de Cristo que estamos aguardando. Uma coisa que chama atenção é que tudo isso se cumpriu fielmente, uma coisa impressionante. Por isso, temos certeza que as demais profecias também se cumprirão, especialmente o reino eterno de Jesus Cristo. Podemos colocar isso numa linha do tempo e verificarmos como cada item desta profecia foi cumprida. Agora nós vamos lá para o ano 553, e agora é Daniel que tem um sonho. E para estudarmos esse sonho, está em Daniel capítulo 7, você pode acompanhar através da Bíblia. Nós estamos aí agora no ano 553 a.C. Daniel já tem aí cerca de 70 anos de idade. Nabucodonosor já havia falecido há 9 anos e já havia passado 50 anos desde Daniel 2. Bom, foi só uma semana para a gente, mas Daniel só depois de 50 anos teve este sonho. Vamos falar um pouquinho do sonho. Este sonho de Daniel, ele vê alguns animais. A gente sabe, pastor Brenha, que animal tem um significado bíblico em profecia. São símbolos, né? São símbolos. Quer dizer, o livro de Daniel todo, ele trabalha com esse simbolismo. E a gente não consegue interpretar o livro de Daniel se a gente não entender esses simbolismos, porque os símbolos fazem parte da profecia. Foi até uma maneira até de Deus proteger, né, a sua palavra e ao mesmo tempo Deus dava as interpretações, né, e ao mesmo tempo que ele revelava os símbolos, ele na sequência já dizia mais ou menos o que aquilo representava. E na profecia de Daniel não é diferente, como em Apocalipse e outras profecias, né? Mas especificamente em Daniel 7, nós temos aí os animais como símbolo dos reinos, né? Reinos que se sucederam e que estão registrados aí historicamente na profecia e na linha do tempo também, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que esses animais que vão surgir aqui no sonho, nós vamos daqui a pouco falar desse sonho, eles são os mesmos reinos que simbolicamente apareciam na estátua que estudamos na semana passada, não é isso, pastor Ivan? Sim, os animais de Daniel capítulo 7, eles estão num contexto bem paralelo a Daniel capítulo 2. E há um detalhe todo especial, porque Daniel começa tendo a visão onde ele via assim, o mar sendo agitado, não é? Isso tem algum simbolismo, esse fato de ter tem um mar simbolismo agitado? importante, porque no aramaico, esse guache, que é o agitado, isso significa que o evento que ele está tendo em visão e sonhos, é um evento que vai acontecer um após o outro, sucessivamente. E depois ele acaba vendo os animais que sobem do mar, né? Isso tem um simbolismo importante, ou seja, os 4 pontos cardeais da Terra serão afetados. Ou seja, o evento de Daniel 7, também de Daniel 2, são eventos que envolvem toda a Terra, todo o planeta, certo? E quando a Bíblia diz assim, e eles sobem do mar, né, os estudiosos interpretam isso como sendo algo que tem a ver também com a política, certo? Então, esses animais, né, há um simbolismo todo especial, o envolvimento, a sequência, né? Ou seja, é difícil, né, desassociar aí esse aspecto religioso e político da profecia de Daniel 7, né? A gente não tem como desassociar, e o pastor Ivan falou muito bem. Os dois aspectos religiosos e políticos estão interligados completamente na profecia de Daniel 7. Vamos olhar então rapidamente este sonho de Daniel. Ele vê então 4 animais. O primeiro animal, um leão alado, um animal que não existe, mas no sonho dele apareceu.
Um simbolismo especial haveria aí também. Um urso com 3 costelas na boca. E a gente percebe que um dos lados do urso era um pouquinho mais alto. O outro animal, um leopardo, mais diferente, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E, finalmente, um animal sem classificação zoológica, né? É um animal que ele disse, é um animal terrível, espantoso, parece um dragão, uma besta, ou sei lá, né? E, inclusive, com dentes de ferro, garras de ferro, e destruía as coisas, né? Olha, um animal terrível. E ele chama a atenção 10 chifres que esse animal tinha, e especialmente um chifre que surge, pequeno, que derruba 3 chifres. E esse chifre é um chifre diferente. Ele tem boca, ele fala, ele tem olhos e, inclusive, fala coisas tremendas contra Deus, blasfêmia. Muda o tempo, a lei, quer mudar a verdade, uma série de coisas assim. Posteriormente, ele diz que viu alguns tronos e abriram-se os livros e parece que ia começar um julgamento ali. E, no final, ele vê uma pessoa indo até o ancião de dias. Olha, parece que tudo termina com o reino eterno mesmo. Bom, Daniel 7,17, a gente começa com a explicação, porque, na verdade, Deus, quando dá uma visão, ele explica. Muitas vezes ele não explica na hora. Mas aqui, pastor Brenha, parece que no verso 17 já veio uma pessoa especial, e essa pessoa especial deu a ele já alguma antevisão, ou seja, o que seria o significado. Por exemplo, aqui diz quem são esses animais, não é verdade? Diz, olha aqui, o verso 17 diz que os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Então, para a gente já fica fácil você começar a estabelecer um princípio de interpretação, né? Uhum. Porque não te deixa na dúvida, basta você buscar exatamente ou no paralelo da própria profecia que nós encontramos já revelada em capítulos anteriores de Daniel, ou mesmo na história universal, que você vai buscar completamente a interpretação para esses 4 reinos. Bom, então vamos lá. No caso, por exemplo, da cabeça da estátua, nós vimos que era o rei da Babilônia. E agora aqui o leão também seria o primeiro reino, pastor Ivan? Também Babilônia. Na verdade, Daniel 2 é a grande interpretação de Daniel 7, né? Os mesmos reinos apresentados em Daniel capítulo 2, na estátua, são repetidos agora em Daniel capítulo 7. Né? Então, Babilônia é o primeiro reino mencionado ali, representado pelo leão, né? O leão alado. Aliás, era um símbolo de Babilônia, o leão alado, né? Então, nenhuma dificuldade. Olhando para a história, você não tem dificuldade em perceber, e os estudiosos são unânimes ao estabelecer. Babilônia realmente é o primeiro reino, o reino mundial, teve um poder mundial, e ele é reconhecido como sendo a interpretação, então, de Daniel, o leão alado. Inclusive, a arqueologia hoje comprova isso. Perfeitamente, né? Sim. Depois nós temos aí o segundo reino. Bom, no caso da estátua, era o reino da Medo-Pérsia. E aqui continua a mesma interpretação, né, pastor? Eu acho que sim, não há como fugir, porque... Agora, tem um detalhe interessante aqui. Assim como a gente analisa Daniel 2 e coloca, por exemplo, o ouro como mais metal mais precioso do que a prata, ou seja, a prata inferior ao ouro, você coloca também, por exemplo, a sequência. O que é mais forte, um leão ou um urso, né? E o leão é o rei dos animais, o rei, né? Então o urso vem aí também como uma representação da Medo-Pérsia, né? Na sequência, e a gente vai percebendo que as duas profecias estão caminhando juntas, né? Agora, pastor, parece que aqui tem algo adicional. Esse urso tinha um lado mais alto, possivelmente simbolizando a Média e a Pérsia. Sim. E 3 costelas na boca. Na verdade, a Medo-Pérsia é o seguinte, esse lado mais alto do urso é a Pérsia que tinha, assim, um domínio maior sobre os medos, né? E ela acabou tendo, assim, as 3 costelas, na verdade, são a Lídia, a Babilônia e o Egito, que são reinos que se opuseram a eles, né, aos Medo-Persas, e eles facilmente, então, dominaram esses 3 reinos. Isso é um fato importante na história,
porque são características do urso e você encaixa perfeitamente na história, então não há nenhuma dificuldade em perceber isto, né, presente na história. Essa também é uma das profecias que a maior parte dela os teólogos são unânimes, né? Talvez uma coisa ou outra lá mais na frente. Você sabe o que acontece? Né? A própria lição diz, né, para você crer na volta de Jesus ou na ressurreição, você precisa ter fé. Sim. Agora, para você crer nisso aqui, basta estudar, porque você tem a profecia, você tem a história, não é? E você estuda e tudo se encaixa perfeitamente. E mesmo que alguém tente, como já se tentou, fazer outras aplicações, a frustração é muito grande, porque aplicação em outras épocas da história, você não encontra o fundamento, né, profético. E aqui você encontra, desde Babilônia, os reinos que dominaram o mundo, não temos outros, né, primeiro Babilônia, depois então vem aqui a Medopérsia, né, e assim por a diante. Pérsia tendo um pouquinho mais de poder sobre os medos. É exatamente esse lado, né, que a profecia fala do urso, que é por onde ele foi levantado, o lado mais forte, né, que foi os persas que tiveram um poder um pouquinho maior na conquista aí do grande império babilônico. Agora, pastor Brenha, aqui aparece o próximo animal, um leopardo muito estranho, com 4 asas, 4 cabeças. Qual o significado desse leopardo? Esse leopardo tem correspondência à parte assim do ventre de cobre e seria o reino da Grécia, não é isso? É o reino da Grécia. A gente tem aqui no capítulo 7 de Daniel, no verso 6, não é? Apresentando exatamente isso. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. É interessante que todos esses simbolismos são perfeitamente explicáveis, não é? A gente vem num paralelo, né, desde o início do nosso estudo, né? Babilônia, leão alado, Medopérsia, urso, e agora a gente entra na Grécia, com a apresentação desse leopardo, que tem tudo a ver com o grande conquistador chamado Alexandre, né? Alexandre o Grande, né? Mas por que 4 cabeças? Já que lá aquelas 3 costelas tinham um simbolismo, aqui essas 4 cabeças devem ter também. Exatamente, quando Alexandre morre, 4 reis sucedem o seu governo, né? Que são o Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Eles ficaram na sucessão de Alexandre, que teve assim uma passagem meteórica, né? Começou aí o seu reinado aos 22 anos, não é? E é interessante que o simbolismo comprova, né? Essas asas, como de uma ave, não é? Prova realmente a velocidade com que Alexandre conquistou o mundo. Em praticamente 10 anos, ele conquistou o mundo todo. Com as suas sucessivas conquistas, vitórias, ele se tornou o grande, realmente, Alexandre o Grande, né? E há um detalhezinho interessante, porque ele tinha 25 anos e com 35 mil homens apenas ele conquista o mundo, você entende? Ele acaba morrendo, alguns dizem que foi com 32 anos, outros com 33, bom, de qualquer forma morreu pela intemperança, porque comemorando ali a vitória, ele acabou pegando o capacete de um soldado e tomou ali na frente de todo mundo para demonstrar sua hombridade 5 litros de vinho, é o que diz a história, e acabou morrendo. Aí os 4 generais, né, eles acabam então dividindo o mundo e aí surge então, aí está a razão, né, o pastor já disse. Esses 4 generais acabam então governando, né, o mundo, dividindo praticamente em 4. Mas interessante é que a sucessão comprova. Cada reino que sucedia outro era mais fraco do que o que estava atrás. Bom, agora vem um outro animal. Este animal é um animal diferente, sem classificação geológica, né? Este animal, um animal terrível e espantoso, de acordo com Daniel 7, verso 7, tinha grandes dentes de ferro. Vamos falar um pouquinho desse 4º animal. Esse 4º animal, ele é identificado como o Império Romano. O Império Romano, ele não surge assim de repente, ele começa, porque os 4 generais, na verdade, eles vão se tornando muito fracos, e aí vão surgindo, então, em 194
antes de Cristo. Então começa a surgir esse Império Romano e ele se concretiza em 168 a.C., quando houve ali a Batalha de Pídima, né? Os macedônios foram vencidos, então o reino de Roma ele é estabelecido, né? Então os estudiosos identificam como Roma mesmo, né? Como sendo o quarto império mundial a dominar, né? Todo mundo, tá certo? Agora, nós temos aí também esses 10 chifres, né? Antes, deixa eu dizer o seguinte, quando a gente olha assim para a estátua e olha para os 4 animais, a gente percebe que o período é equivalente e realmente a gente percebe que Deus não erra. Ele conhece a história, ele está no comando de tudo. Na verdade, para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro, né? Porque ele é eterno. Mas aí aparece 10 chifres nesse animal, que corresponde àquela divisão dos reinos. Um chifre, ele vem e cresce e derruba 3. E agora vem a pergunta, quem é esse chifre pequeno? E me parece que aqui em Daniel 7 é dedicado uma grande parte aqui, por parte desse anjo que está explicando sobre a identificação do chifre pequeno. Não é isso, pastor? Pastor Ivan, eu vou ler aqui em Daniel capítulo 7, no verso 24 em diante. Diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Primeira característica. Sim. Esse é diferente. Abaterá 3 reis. Tem que 3 ir embora, dos 10, ficar 1. Continua dizendo o seguinte, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, ou seja, vai perseguir os santos de Deus, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, um período em que ele estaria atuando, mas o tribunal de Deus iria pôr um fim a esse poder. Exato. Bom, vamos ver assim, Roma já tinha passado então, porque no ano 476, esses 10 reinos já surgiram em Roma pagã, vamos dizer assim, aquele Império Romano deixou de existir. Que império teria surgido, pastor Ivan, nesse período aí? Quando, na verdade, os vândalos, os ostrogodos e os érulos foram derrotados... Faziam parte dos 10. Que faziam parte dos 10, aí surge a Roma pagã, tá certo? E A Roma papal. Roma papal. Sim, mas ela surge com muito poder, porque ela é a Roma pagã e ela vai até 330, porque Sim. Quando Constantino ele estabelece Constantinopla como a capital de Roma, aí surge então a Roma, o lado religioso e o lado político, né? E em 337, na verdade, é que há a união igreja e Estado. Foi nessa época que Constantino, que era um pagão, se tornou cristão? Constantino ele se casa, né, com Catarina, e a história é muito interessante, porque como é que um imperador pagão se casa com uma cristã? E tentando resolver essa questão, ele estabelece, então, uma religião, veja que interessante, uma religião que vai agradar tanto os cristãos como os pagãos. E no dia 7 de março de 321, ele estabelece Igreja Católica, certo? Que vem do católica apostólica, ou seja, ela tem uma raiz cristã e romana. Então ele une cristianismo, paganismo para agradar a todos. Mas aí a confusão começa, né? Então essa foi a tentativa de Constantino de acalmar as críticas que ele recebia como imperador pagão, casando-se com uma cristã, né? E aí, isso aí está tudo dentro da profecia, né? E aí surge a história Roma, também né? comprova tudo. Apesar de que esse poder que a gente pode dizer que o chifre pequeno representa, que é esse poder religioso que surge dentro do poder político de Roma, ele tem um período assim estabelecido na profecia, mas ele já começou a criar força muito tempo antes que ele realmente se tornasse o chifre pequeno com toda a força que ele teve, né? Então eu vejo, por exemplo, que essa primeira característica do chifre pequeno, ele surgiu de Roma pagã, então está
está comprovado. Segunda característica que o senhor mencionou e eu li aqui, seria diferente, então agora é um poder religioso também, não apenas político. Os outros eram só poderes políticos, em certo sentido. Né? E agora aqui também diz que o chifre pequeno fez guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Mas será que esse poder religioso, ou a igreja medieval, ela perseguiu pessoas que queriam seguir a Bíblia, pastor Brenha? Ah, com certeza. Com certeza muitos não tiveram o privilégio de visitar Roma ainda, né? Visitar ali as suas histórias, as suas ruínas. E quem vai a Roma, por exemplo, não pode deixar de visitar ali lugares onde a gente vê nitidamente a história, que foi história de crueldade. Por exemplo, quem não foi a Roma, mas já viu histórias, filmes do Coliseu Romano. E o que acontecia ali dentro do Coliseu Romano? Era exatamente uma opressão da igreja contra aqueles que se levantavam em nome da verdade. Né? E esse período da história está registrado, graças a Deus por isso, porque a gente percebe que, embora os cristãos perseguidos, eles se mantiveram pelo poder de Deus, porque esse poder não prevaleceria contra o poder total de Deus, mas que os cristãos sofreram perseguições, mortes, atrocidades. Os cristãos eram lançados nas arenas e eram devorados pelas feras, não é? E isso prova realmente que a igreja, poder religioso, né, a Roma religiosa, perseguia todos aqueles que se levantavam contra aquilo que ela acreditava na tentativa de mudar, aquilo que Deus havia estabelecido. Eu me lembro, inclusive, visitando a cidade de Lima, que ali existe um museu chamado Museu da Inquisição. Na realidade, ele foi construído onde era uma prisão desse período em que a igreja medieval perseguia as pessoas que acreditavam na Bíblia. E a Bíblia, de certa forma, foi retirada, né, pastor Canhada? Sim. E a gente percebe como, nesse período, o poder religioso foi opressor sobre as pessoas que pensavam diferente. Deixa eu só mencionar um detalhezinho. No ano de 538, Justiniano, ele estabelece o sistema papal, tá certo? E os cristãos não aceitam, naturalmente. Porque lá em Constantino já havia mudado o sábado para o domingo, tá certo? Então, esse poder religioso, ele oprime. O senhor disse uma coisa importante aí, porque aqui diz que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então, houve uma mudança também do quarto mandamento. Porque o chifre pequeno é o seguinte, primeiro que ele tem olhos e boca, e ele a característica humana, e ele mudaria os tempos e as leis. Nós temos alguns versos na Bíblia interessantes. Por exemplo, em Marcos capítulo 2:7, diz assim, quando Jesus é recriminado pelos fariseus, dizendo, mas como você diz, perdoados são os teus pecados, se somente um pode perdoar os pecados, que é Deus. Eles não reconhecem a divindade de Cristo, mas eles estão certos quando dizem assim, olha, só um pode perdoar pecados, que é Deus. No entanto, esse poder papal, a partir da supremacia papal que aconteceu com Justiniano, o Papa ele traz sobre si a reivindicação de poder perdoar pecados. Né? Depois você vai em Mateus 23:9, né? A ninguém chameis de pai, porque pai só é um, que é Deus. Né? E lá na estola papal tem lá a expressão papa, o vicari filis Dei, né? Que não só ele traz para si a expressão eu sou o pai espiritual de vocês, como eu também estou no lugar de Cristo. Então, todo esse processo é o chifre pequeno que falaria blasfêmia, mudaria os tempos e as leis e assim por diante. Quando Cornélio, lá em Atos capítulo 10, Cornélio ele se prostra perante Pedro diz, não faça isso, eu sou um homem. Né? Somente a Deus podemos adorar. Porém, esse poder religioso representado por um homem, ele aceita a adoração. As pessoas se curvam e adoram. Mas tem um outro aspecto também interessante, porque a veneração, por exemplo, a pessoas, né, a ídolos, né? Que era paganismo. Que era paganismo. E foi estabelecido por Constantino. Quer dizer, você pode, então, ter um mediador entre você e Cristo, quando, na verdade, a Bíblia diz que não há nenhum mediador entre eu e Deus, a não ser Jesus Cristo, o justo, né? Então, as pessoas criaram santos. Então, todas essas heresias contrárias à palavra de Deus, com o passar dos anos,
foram sendo introduzidas e as pessoas foram aceitando, e foi exatamente se cumprindo a palavra profética, que esse poder religioso ele cuidaria em mudar os tempos e as leis. E eu lembro a vocês que essa profecia foi dada a Daniel quase 9 séculos antes de ocorrer, no caso, esse poder da ponta pequena ou do chifre pequeno. Uma coisa que aparece aí é um período de tempo, pastor Brenha, onde diz assim que esse período duraria durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está em Daniel 7:25, na última parte. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que quer dizer isso? Na verdade é o seguinte, nós temos um princípio de interpretação bíblica. Em profecia, um dia equivale a um ano. Né? Simbolicamente. Simbolicamente. Né? Então, quando você... vamos analisar aí, no decorrer das lições, outros períodos proféticos, por exemplo, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será por 2.300 dias, que equivale a 2.300 anos. Existem muitas profecias na Bíblia que, se você não interpretá-la à luz exatamente dessa luz profética que a Bíblia nos dá autorização para fazê-lo, né? De um dia equivaler a um ano, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Isso está lá em Ezequiel capítulo 4, verso 7. E Números também diz, né? Para você interpretar a profecia, você tem que... Exatamente. E eu chamo a atenção para um capítulo anterior aqui, o capítulo 4, creio eu, em que mostra Nabucodonosor recebendo uma maldição divina, onde ele ficou 7 anos comendo capim. E ali, dizendo assim, depois de 7 tempos... Então, Daniel tinha essa expressão de tempo significar um ano mesmo. Sim, não é isso? Um ano, exatamente. Então, nós temos aqui, na verdade, se for ler aqui, seria um tempo, um ano, mais 2 tempos, 2 anos, mais metade de um tempo, 1 ano e meio. Ou seja, 3 anos e meio, ou 1.260 anos. Esse período duraria 1.260 anos literais. É Agora, isso? um detalhezinho, porque de repente alguém pode não entender um detalhezinho interessante aí, porque na época da profecia, um ano não tinha 365 dias como é hoje. É verdade. Se você pode pegar um tempo, um ano aí de 365, somar não vai dar 1260. Só aqui no 8º século, o padre Gregório fazendo acerto aí ajustou de calendários, aí, né? é que passamos a ter o ano de 365. Então, para efeito de profecia, um tempo que é um ano é de 360. Então, 360 um tempo, 720 2 tempos. E mais 180 dias, né, que é meio tempo, dá exatamente os 1.260. É interessante que a Bíblia também apresenta 42 meses. Sim, tem também. um Apocalipse fala em 42 Apocalipse meses. Né? 12 menciona 2 vezes, inclusive. Então, são tempos paralelos, né, que são os mesmos tempos proféticos. Olha, então vamos ver aqui. O senhor havia dito que Justiniano, ele colocou um decreto, imperador de Roma, colocou um decreto em que o bispo de Roma deveria ser o cabeça da igreja, e entrou em vigor em 538. Se eu coloco aqui 538 como o início, eu vou chegar ao final em 1798. Exatamente. Esse é o período em que a igreja dominaria. Mas o que aconteceu em 1798? A igreja acabou? Bom, em 1798 nós temos aí um fato nosso histórico tremendo, é a Revolução Francesa. Né? O que é a Revolução Francesa? É uma revolta mesmo do povo dizendo, pois não a Deus. Por que essa razão? Porque da supremacia papal de Justiniano, de 538 até 1798, o mundo foi tratado com muito rigor. A religião tornou-se um fardo. E quem não vivesse à luz de Roma papal, realmente era punido até com a própria morte. Então a França ela se levanta contra tudo isso. Agora, há um fato muito importante, porque alguns estudiosos, tentando contrariar esse contexto que nós adventistas queremos, eles tentam colocar os 1260 dias ou anos em outro contexto. É impossível, porque você não esconde em nenhum lugar 1260 anos. É verdade. E quer ver uma razão interessante? Se nossos irmãos se lembram,
em dezembro de 2004, o Papa João Paulo II, então Papa, certo? Ele pede desculpa ao mundo pela Inquisição, os 1260 anos, tá certo? A própria Igreja Católica, ela reconhece que esse período, ela agiu realmente com um grande poder, né? Com opressão, né? E a Revolução Francesa, então, vem dar agora um novo rumo na história, né? Inclusive a história mostra que o general Berthier, que era o general francês, levou o Papa, aprisionou e ele morreu na Torre de Bastilha. Sim. Agora, é verdade também que Apocalipse capítulo 13, embora estejamos estudando Daniel, menciona que a ferida seria curada, ou seja, mencionando que o papado, pouco a pouco, seria restaurado. Não é isso, pastor Breno? Exato. Mas isso é interessante que seria restaurado, mas por pouco tempo. A gente percebe que Deus conhece tudo. Né? Esse é o ponto mais especial dessa história. Ele até ganharia uma nova força, um novo fôlego, né? É o que vemos hoje. Não podemos esconder a força do poder papal, a força de Roma, e está aí diante dos nossos olhos, né? A grandeza, por exemplo, como foi a posse do novo Papa, né? Quando mais de 200 países, não me lembro agora exatamente quantos chefes de estados, presidentes se curvaram, até mesmo os Estados Unidos, né? Sim. Agora, você percebe o seguinte, Daniel 2 e Daniel 7, até 1798, vamos assim dizer, está tudo certinho. Agora, há uma diferença, porque Daniel 7, ele coloca a partir desse período dos 1260, ele coloca agora um juízo pré-advento. Então, esse poder, ele volta a ter poder, não com a mesma força de antes, sim. Tá certo? Claro. Mas, nesse mesmo contexto, nós temos agora um juízo pré-advento, né? Então, agora, Deus está agindo, porque todos esses poderes que dominaram o mundo, né, serão derrotados pelo próprio Deus. E o próprio Deus vai instituir o seu reino eterno, né? Uma coisa interessante que eu acho também em Apocalipse, eu acho que é o capítulo 13 mesmo, né, pastor Ivan? Ali mostra pedaços desses animais, num outro animal, não é isso? Sim. Aparece exatamente, 13, capítulo 2, diz que era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca de leão, ou seja, esse poder de Apocalipse 13, ele tem alguma coisa dos demais poderes também que foram permanecendo. Mas nós vamos, inclusive, estudar um pouco mais sobre esse assunto nas lições da Bíblia seguinte, né? Eu queria só mencionar um pouquinho sobre algumas coisas que aparecem no final aqui da profecia de Daniel 7. Ele fala que viu esse juízo pré-advento, um julgamento no céu, e pastor Brenha, depois vem o reino de Deus. Lá no caso da estátua, o reino de Deus era simbolizado por uma pedra. Por uma pedra. Será que agora a gente está mais perto dessa pedra, finalmente? Ou, no caso deste reino eterno de Deus? Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Porque se eu acredito na Bíblia e vejo, por exemplo, o que Daniel 7 diz, enquanto eu olhava, Daniel dizendo, né, tronos foram colocados, um ancião se assentou, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, né? E um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E é interessante que ele continua dizendo que os animais perderam a autoridade, eles tiveram apenas um período de tempo, e aí o verso 13 conclui assim esse momento assim tão magnífico, que é exatamente aquele momento da pedra sendo arremessada sem auxílio de mãos de Daniel 2, aonde Daniel diz, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E olha que coisa espetacular. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino.
todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, esses reinos que nós analisamos hoje nesse estudo, teve historicamente começo, meio e fim. Ou seja, toda autoridade, seja qualquer reino, poder, presidência, a autoridade é dada por Deus, né, pastor Ivan? Totalmente. Tudo é dado por Deus, e é isso que Daniel quer demonstrar no seu livro. Deus está por trás da história. Ele permite tudo e todas as coisas. Mas no final, o que ele faz? Ele estabelece um reino, e nesse reino estão presentes os santos, os que foram fiéis, os que foram obedientes e aqueles que foram leais a Deus. E essa é a nossa esperança, né? Sim, com certeza. A vinda de Cristo, nós sabemos que é o estabelecimento deste reino. É a nossa esperança, é o que motiva, né, a pregação do nosso evangelho, é o que motiva o nosso ministério, é o que motiva nossos irmãos a permanecerem firmes, né? É algo assim maravilhoso. Muito bem, vocês viram aí essa linha profética se cumprindo à risca. Começamos lá em Babilônia, Deus tinha conhecimento disso, e estamos agora no tempo do fim, no finalzinho, o período do julgamento, aguardando o reino eterno que breve chegará. Pastor Brenha, em um minuto, suas palavras finais aos nossos amigos da Novo Tempo. Eu fico imaginando o que será realmente esse momento especial da volta de Jesus, quando aqueles que foram martirizados ao longo desses séculos, quando aqueles que passaram pela perseguição dessa supremacia papal, quando aqueles que defenderam a fé, não é? Defenderam as suas convicções acima de qualquer ameaça. Eu fico imaginando a alegria quando ouvirem a voz de Jesus dizendo: olha, levanta, filho, aqui está um reino que não vai passar, aqui está o reino que você acreditou, esse reino chegou. Nós hoje que estamos vivos, vivendo tanto tempo depois dessa história, mas fazendo parte dessa história hoje, a gente pode ter a confiança de que a promessa de Deus é certa. A promessa de Deus se cumpre. A promessa de Deus não falha. Aquele mesmo Deus que dirigiu todo esse processo histórico, Ele vai levar os seus filhos a Canaã Celestial. Eu quero estar preparado. E você? E bom, pastor Ivan Canhadas, o seu pensamento final em um minuto. Tá. É o seguinte, Deus esteve e Ele está no controle da história e Ele estará no controle do futuro também. Então, assim como no passado reinos foram opressores ao povo de Deus, nós vivemos hoje num período de paz, mas nós sabemos que a igreja em algum momento poderá sofrer uma grande perseguição. Mas Deus está no controle, né? E eu queria então fazer aqui as palavras de Ellen G. White, que diz assim: nós nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido lá no passado. Então esse Deus que conduziu a história, conduz a história, estará conduzindo e nos dará a vitória. E eu espero que você seja um vitorioso para a honra e glória de Deus e para a salvação nossa em Cristo Jesus.